Eu assisti a segunda temporada de The Politician e eu vou contar o que eu achei depois do play. Oi povo, here's Johnny, começando hoje, estreando hoje num cenário improvisado, um novo quadro chamado Depois do Play, em que eu vou fazer alguns reviews sobre produtos culturais, livros, TV, cinema, música. E eu tô muito animado porque é um assunto que eu gosto muito de falar, é um vídeo que não vai ser roteirizado, então vai ser muito no improviso, muito de opinião, muito do que eu achei, tá? E espero que vocês possam curtir. Eu vou tentar fazer uma análise sem spoilers, tá? E se em algum momento eu der algum spoiler, eu vou anunciar na tela, 5 segundinhos antes, para que vocês possam pular para a minutagem em que o spoiler tenha acabado. E assim não de forma alguma estragar a experiência de vocês que não assistiram ainda, beleza? E eu vou começar com The Politician, uma série da Netflix que estreou dia 19 agora, sua segunda temporada. Eu tava super animado porque eu conheci e assisti a primeira temporada mais ou menos uns 2 meses atrás, então saber que já tinha uma nova aí quase chegando aos streams me deixou bastante animado. E também é bacana porque deixou tudo muito fresco na minha cabeça. E eu preciso confessar pra vocês, tá muito, muito boa. Pra vocês terem uma ideia, são 7 episódios na segunda temporada e você devora numa maratona como se fosse um filme um pouco mais longo do que o habitual. Ele realmente não dá a impressão de que você está assistindo uma série, mas um conteúdo em sequência. É muito gostoso e isso é algo muito positivo, eu gosto bastante, pelo menos. Porque faz o tempo realmente passar despercebido. E quando o tempo passa despercebido dentro de uma série, isso torna ela mais interessante, mais envolvente. Então, para situar quem não conhece, The Politician é uma criação de Ian Brennan, Ryan Murphy e Brad Falchuk, que são responsáveis por outras séries da TV americana como Glee, American Horror Story, Hollywood, Feud, deixa eu ver qual mais, Scream Queens. Bem, o currículo deles é bastante vasto, tem algumas coisas que não são tão boas, tem, mas The Politician vem com essa proposta de mostrar o mundo da política com uma linguagem e uma visão voltada ao público adolescente e jovem adulto, o que é muito, muito bacana. Na primeira temporada a gente foi apresentado aos personagens e ao protagonista, Peyton Hobart, que é um garoto de 16, 17 anos, cujo sonho desde a infância é se tornar presidente dos Estados Unidos. E na primeira temporada a gente vê todo o processo dele para se tornar como se fosse um presidente, um representante da escola junto ao Conselho Municipal de Educação. Algo um pouco distante do que a gente tem aqui no Brasil, do que a gente vivencia, mas dá pra acompanhar, dá pra entender, super tranquilo. E puxando o gancho da primeira temporada, na segunda temporada a gente tem o Peyton morando em Nova York e ele reencontra os amigos que participaram de toda o processo de eleição dele na escola e meio que conseguem convencê-lo a participar do pleito para Senado de Nova York. Mas não é muito bem como se fosse Senado, é como se fosse um cargo de vereador. Eu não entendo muito de política americana, então ficou um pouco confuso pra mim. Mas ele disputa lá contra uma candidata que já tá ocupando aquele cargo há 12, 13 mandatos. E eles decidem enfrentá-la, mesmo sem qualquer experiência mesmo dentro da política. E o que chamou muito a minha atenção nessa série foi porque ela desperta nos adolescentes e jovens adultos a importância de se tornarem politicamente ativos. E o primeiro passo para que a gente possa se tornar ativo em algo é a gente entender, conhecer. E ela é bastante pontual ao trazer exatamente esse lado mais sombrio da política, né? De que um quer ganhar do outro não importa o que e cria-se tramas e artimanhas de todos os tipos para poder derrotar o seu concorrente. Isso não falta, isso existe. A forma como isso é colocada em alguns momentos chega até a ser engraçada e estúpida, mas faz total sentido porque o absurdo na série, ele é plausível. Descaracterizado, por exemplo, do absurdo dentro de Scream Queens ou de Glee, que são outras séries dos mesmos criadores, mas você entende que o absurdo aqui ele é necessário e que ele serve para arredondar a trama, para que a trama realmente consiga caminhar de uma forma que não fica não natural, né? Ou seja, é muito espontâneo e muito verdadeiro para a história. E o argumento que comanda essa segunda temporada é exatamente a diferença de gerações no poder, entre a política velha e a política nova.
né? O que cada candidato tem a oferecer, de que maneira isso é apresentado e isso reflete no que a gente encara hoje enquanto sociedade. É muito legal porque assim como na primeira temporada, a segunda temporada tem o 5º episódio chamado As Eleitoras, que mostra um ponto de vista totalmente alheio ao ponto de vista central da história. Ainda é a história sendo contada, mas do ponto de vista de personagens que a gente desconhece. Na primeira temporada foi um menino em que ele nunca tinha votado e ele não entendia a importância de se votar. Na segunda temporada são uma mãe e uma filha com interesses políticos diferentes. Mostra a importância de você realmente estudar, de você realmente buscar quem são aqueles representantes que você vai dar o seu voto, que você vai conceder o seu voto, e quais causas eles realmente defendem. Né, o que eles estão buscando apresentar para a comunidade em geral e não apenas para os seus interesses particulares. Esse episódio, na segunda temporada, ele cumpre muito bem esse papel, de você se colocar no lugar do outro, de você permitir pensar, permitir observar e ver o que de fato é relevante para o momento em que estamos agora. A grande pauta da campanha de Peyton é a mudança climática, e esse tema é utilizado como uma causa apenas dos grupos jovens. Em todos os momentos, durante a campanha de Peyton, ele reforça a importância de a gente visualizar a mudança climática como uma ação para o futuro e não apenas para o presente. E que tudo que a gente está vivendo hoje em relação a aquecimento global, a queimadas, ao acúmulo de plástico e falta de degradação desse tipo de material na natureza é herança de gerações passadas. Mas ao mesmo tempo questiona o quanto nós, enquanto sociedade, fazemos o nosso papel para que isso seja mudado. Tem um episódio específico só sobre cancelamento, sobre essa cultura de cancelamento, que inclusive eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, e eles utilizam uma linguagem bem debochada, bem irônica para poder falar sobre isso, né? E é escrachado mesmo no sentido de você tá cancelado pelo mínimo, né? Sem dar a oportunidade de que você escute, de que você aprenda, de que você entenda. E também um outro tema que é trazido durante a temporada é a apropriação cultural. E tem um discurso muito bonito da Sky, que é uma das personagens. Ela é preta, ela é lésbica, e o discurso dela é muito bonito, mas ele acaba se perdendo durante toda a história por uma sucessão de fatos que acontecem logo em seguida com a participação da mesma. Não sei se isso eu encaro como um furo de roteiro, até porque eu não entendi muito bem em como essa história específica se desenrolou, porque aparecem algumas cenas de flashback e depois eles mostram a cena acontecendo de outra forma e você se pergunta... não entendi. De furo mesmo, eu acredito que esse seja o único dentro de todo o roteiro. Ou talvez não seja um furo só eu mesmo que não entendi, mas continua não fazendo sentido na minha cabeça. Apesar de que a gente tem alguns personagens dentro da trama que eles servem apenas como bengala e que eles poderiam muito bem ser descartados, né? A gente tem a Astrid, que mais uma vez, como na primeira temporada, não existe jornada nenhuma na história dela. É algo que poderia muito bem ter sido excluída, porque todas as oportunidades que ela tem de realmente fazer algo na história, ela não faz, a história não avança pra ela de forma alguma, então ela serve como bengala o tempo todo. A própria Sky, que talvez o único momento em que ela tenha de fato sido relevante na temporada foi nesse discurso de apropriação cultural. E a Infinity, que é outra personagem que também ela vem com essa carga de trazer a defesa dos direitos da mudança climática, como alguém que é ativista, que é militante dessa causa, só que ao mesmo tempo a participação dela se perde o tempo todo ao momento em que ela faz uma proposta de uma lista de 15 itens em que o Peyton e a Sky devem cumprir e dura 4 minutos de cena e se perde. Então, novamente, não faz muito sentido, talvez esteja aí o segundo furo. E só, então, Astrid, Sky e Infinity são 3 personagens que poderiam muito bem não estar na temporada, que não fariam a menor diferença. É quando a gente chega a Ben Platt e Bette Midler, que entregam atuações maravilhosas, eles são os grandes destaques. E a Gwyneth Paltrow, que, bem,
A personagem dela, Georgina, é convenientemente espirituosa. Eu li que a Gwyneth não queria participar da série, mas ela acabou sendo convencida pelo esposo, que é um dos criadores, e pelo Ryan Murphy, que é um dos melhores amigos dela, a participar. E ela impôs algumas condições, que só gravaria as cenas em alguns dias e que se ela não gostasse de alguns dos diálogos, eles teriam que mudar. Aparentemente foi aceito e valeu muito a pena, porque as cenas dela são maravilhosas. Nas poucas aparições dela em cena, são cenas que revigoram a trama, que trazem realmente uma diversão, pelo modo em que ela é simplesmente natural em tudo que ela faz. E é bacana que a gente resgata algumas ações da primeira temporada, porque a gente costuma ver que se perdem durante as séries, né, em outras séries. Como o prazer dela pela pintura, em que a gente vê isso acontecendo na primeira temporada, e nessa segunda temporada ela continua pintando. Esse espectro nonsense dela no geral, se candidatando a um cargo na Califórnia, em que ela acaba sendo eleita com 98% dos votos, mesmo querendo tirar a Califórnia dos Estados Unidos. Transformar a Califórnia em um país independente. E agora, utilizando uma linguagem mais sessão da tarde, os nossos heróis encontram algumas questões morais e éticas durante a temporada. E existe inclusive um diálogo bastante bonito do Peyton com a mãe em relação à moral e ética, em que ela utiliza uma analogia a algo que acontecia com ele quando ele era pequeno, e isso faz ele tomar uma decisão bastante séria dentro da campanha política dele. E esse momento é importante para a gente poder refletir até do nosso ponto de vista, enquanto nós atuamos de maneira moral e de maneira ética, e pensar o quanto a gente no dia a dia age de maneiras em que às vezes não seja correta, às vezes não sejam corretas, e como isso pode impactar negativamente, talvez, a nossa comunidade, né, onde estamos inseridos, e as pessoas com que a gente direta ou indiretamente convive. Isso leva também para o lado do ego, né, para o lado do autoconhecimento e da importância de se colocar sempre como prioridade, independente de quais consequências isso venha a gerar. É bacana a gente ter essa reflexão, ter esse momento, e a série ela propõe isso. Não vou dizer se de uma forma negativa ou positiva para o personagem, porque daí seria spoiler, eu não quero dar spoiler para vocês, estou evitando aqui o máximo possível. Mas é aí que a gente realmente vê um bom produto cultural. Claro que tem alguns produtos culturais cuja premissa é apenas entreter, e tudo bem, não tem problema. Mas The Politician propõe algo diferente, né? Ele realmente aperta a ferida, em alguns sentidos, para que a gente possa questionar e entender. Os dois comentários que eu queria fazer, que são bastante pertinentes nesse momento, um deles é da representatividade. Por mais que a gente tenha um elenco majoritariamente branco, né, dentro da série, a gente tem uma personagem lésbica negra, a gente tem um ator trans, cuja orientação sexual dentro da série não é questionada, então é um ator trans interpretando um homem, ponto final. Isso é muito legal, dá a oportunidade para que esses artistas possam ir além apenas do que o estereótipo os propõe sempre, e isso é muito difícil hoje em dia, então palmas para toda a equipe por ter escalado o Theo Germain para o personagem do James. E também tem um ator que é deficiente, novamente dando oportunidade para que a representatividade esteja presente na televisão, que é algo que a gente precisa muito, muito hoje em dia, e ainda falta. E a segunda questão que eu falei que ia abordar é em relação ao plot de um dos personagens, no caso a Didi Stadish, que é a concorrente, né, a oponente do Peyton nas eleições ao Senado, que está em um trisal, que é um assunto ainda bastante tabu, né, o poliamor, o amor livre, o amor aberto, e também aborda o lado da sexualidade na melhor... Eu não gosto de falar melhor idade, né, mas em pessoas já mais vividas, já mais experientes, né, acima dos seus 50, 60 anos, que a gente também tem esse tabu
de que pessoas com mais idade não são sexualmente ativas, não podem ser, quando isso não é verdade de forma alguma. E muito menos de você fazer parte de um relacionamento poliamoroso. Também não é errado, também não é vergonha. E The Politician traz esses temas de uma forma que é apresentado para um público jovem que hoje é muito mais consciente em muitas outras questões, mas também carrega toda essa herança cultural e tradicional e conservadora e que a gente precisa quebrar, né? E a gente só pode realmente quebrar quando a gente coloca na roda e propõe o esclarecimento, propõe a discussão, o debate. Gostei que já deixaram muito bem amarrado um gancho para a terceira temporada. Espero que seja renovado e que a gente tenha essa nova campanha eleitoral vindo aí para os nossos personagens. E é isso. Se você curtiu esse conteúdo, então deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal e já aproveita para maratonar todos os vídeos. Não tem muitos ainda, o canal tá começando, então dá para acompanhar, dá para me seguir. Também tá nas redes sociais, me segue lá, bora conversar, bora trocar uma ideia. E se você tem alguma sugestão de série, filme, disco, música, livro, que eu possa também analisar, deixa aqui embaixo, comenta, eu vou adorar. É isso, valeu, até a próxima.